Vamos acompanhar os desdobramentos dessa semana. A gente tem os mercados externos se apreciando com a expectativa, né, pela retomada das atividades, principalmente em Nova York, onde a gente sabe que a situação está mais grave nos Estados Unidos, e os investidores seguem tendo os desdobramentos também aí de capitais importantes na Europa, e a sinalização, por enquanto, é positiva. Só que para o mercado interno, para o mercado doméstico, a gente sabe que segue uma parcimônia por conta do cenário político, e a gente teve novos desdobramentos ao longo do final de semana, com esse caso aí do Jair Bolsonaro, a investigação que foi aberta no Supremo Tribunal Federal. Agora a gente tem aí um novo ponto pesando contra o presidente Jair Bolsonaro, que é a questão do Marinho, que fez uma acusação aí em relação à tratativa com o Flávio Bolsonaro e toda a questão que envolve o Queiroz. Então, a gente tem aí, enfim, o noticiário interno acompanhando esses desdobramentos. A Procuradoria-Geral da República já mandou ouvir esse empresário sobre essa questão aí do que o Paulo Marinho, enfim, falou que parece que o Flávio Bolsonaro teve, né, informação de que a Polícia Federal iria abrir toda essa investigação em relação ao caso do Queiroz, e isso deixa o clima um pouco mais tenso. Só que eu gostaria de pontuar que, além dessa questão das investigações que envolve o presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que o mercado fica monitorando isso por conta do risco de impeachment. Eu acho que tem uma questão aí muito mais delicada, Rodrigo Moliterno, que envolve as medidas fiscais. Porque a gente tem a PEC do orçamento de guerra, com o veto do Jair Bolsonaro para o reajuste do salário do servidor público. Isso está ali em banho-maria, a gente não pode esquecer que tem essa questão ainda sendo monitorada, porque o que está sendo noticiado, mas não está vindo tão à tona ainda, vamos ver como que vai ser o desdobramento disso essa semana, é que o Bolsonaro está segurando essa questão para que alguns estados consigam promover reajustes para algumas classes, como da Polícia Militar, e a gente também já viu alguns estados fazendo aí reajuste para servidor público, dobrando o salário. Então parece que ele está segurando essa questão para permitir que algumas esferas promovam esse reajuste, e isso é uma questão sensível e que pode estressar o mercado e traz novamente aí essa questão Paulo Guedes e Bolsonaro. Por mais que o Paulo Guedes tenha vindo à mídia e falado que permanece, a gente sabe que essa questão toda estressa. Então, esse é o cenário aqui no Brasil no início dessa semana. Exatamente, né, cara? A gente já vem pontuando essa questão do risco político aí há um bom tempo, e, obviamente, você colocou muito bem agora, só reforçando ainda mais esse risco político, com respaldos na economia, né? Então, esse atraso para vetar a questão do aumento do servidor por conta de possíveis reajustes nos estados, isso volta ainda a deixar ainda mais quente essa questão do nosso risco político. Acho que essa semana, como você muito bem colocou, a gente está vivenciando principalmente as três principais economias que tiveram fechadas aí, onde tiveram surtos muito altos, que foi a Itália, Espanha e Nova York, se preparando, se planejando para ter uma reabertura. Isso daí, lá fora, os mercados têm reagido positivamente, inclusive o petróleo, em cima disso daí, sobe mais de 5%, é uma sinalização positiva de volta das economias, de volta a ter demanda pela commodities, e talvez a gente possa perder todo esse momento por conta justamente dessa questão do aumento do risco político, né? Vão voltar com certeza a depender de como se desfaça essa questão aí do veto, a colocar em evidência se Guedes fica ou não fica. Coisa que seria muito ruim nesse momento, você ter mais um ministro saindo do governo, né? Exatamente, eu acho que a gente tem que colocar aqui nessa questão também da saída do ministro da Saúde, essa vaga ainda está em aberto, e a questão que o mercado financeiro está avaliando é que provavelmente, né, o escolhido deve ser alguém que tome aí um pouco mais a posição do presidente Jair Bolsonaro, que está incomodado com o isolamento, inclusive para a cidade ou para o estado de São Paulo. A gente já vê aí essa questão entre
as esferas, né, do governo. Então, o Bolsonaro, que não quer o isolamento social, porque quer a retomada da economia. Aí a gente tem o Dória, que é o governador de São Paulo, e está, enfim, também politicamente tentando se beneficiar dessa situação com um discurso mais pró-saúde, mas a gente sabe que essa disputa política entre eles. Exatamente, mas ele também está na corda bamba porque ele foi pressionado pelo prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, e jogou na mão dele essa questão do lockdown na cidade de São Paulo. Então, o Bruno Covas está comentando que não tem como promover... Só se interromper, então tem que lembrar uma coisa. Por que o Bruno Covas jogou para o governador essa questão? Esse ano é ano eleitoral. Então, ele não quer ter o ônus de ser o responsável por criar um lockdown na cidade e não conseguir, ou não se reeleger, que eu acho que ele não vai concorrer, mas não eleger o candidato dele. Então, ele joga a bola para o governador, que não é ano eleitoral, tomar e ele só acata. Exatamente. Então, a gente tem, assim, essa briga entre as esferas, que também acaba prejudicando muito esse cenário político. A gente continua com uma taxa de câmbio pressionada por conta disso. Então, na semana passada, a taxa de câmbio flertou aí, o dólar flertou os R$6, mas o Banco Central agiu um pouco, né, de uma maneira um pouco mais pesada no mercado, e aí acabou contornando um pouco essa situação. A gente sabe que essas atuações do Banco Central também são limitadas, não são suficientes para reverter a tendência do momento. Ele está atuando aí pontualmente quando verifica que tem uma demanda no mercado futuro, no mercado à vista por dólar. Então, a gente tem que acompanhar os desdobramentos, a gente tem essa questão do Ministério da Saúde com essa vaga que está em aberto. E a questão, eu acho que assim, todo esse desarranjo político também está em torno de um desalinhamento entre, como a gente bem pontuou aqui, essas esferas no governo. A gente não tem uma diretriz clara. Os empresários, os lojistas, o pessoal do varejo, de serviço, todo mundo está desorientado porque não sabe se segue a orientação do governador, a orientação do prefeito, a orientação do presidente, e isso acaba prejudicando toda a confiança dos agentes econômicos e atrapalhando ainda mais esse processo de retomada, porque a gente não tem uma diretriz concreta. Então, a gente tem aí, novamente, né, esse antagonismo entre saúde e economia que já deveria ter sido superado, mas que vem também trazendo atrito no cenário político. Então, infelizmente, a gente tem essa pedra no meio do caminho, temos que acompanhar, e como o Rodrigo Moliterno comentou, isso acaba trazendo prejuízo para os ativos domésticos também, aí, para o Ibovespa. Quantos mil pontos que estamos atualmente, Rodrigo Moliterno? Atualmente, a gente está em 77.500 pontos. Então, a Bolsa fica flertando os 80 mil e não consegue, é isso? Exatamente. A gente está numa zona de congestão, já faz mais de um mês e meio, onde o mercado tem trabalhado entre 77 e 80 mil pontos. Tá? O que significa isso? Incerteza. Tá? Então, como o cenário está muito incerto, ele não consegue nem romper a barreira dos 80 para voltar a ter uma tendência de alta, nem romper a 77 para, sei lá, talvez ir fazer um novo fundo, alguma outra nova catástrofe. Fica distribuindo justamente por você ter um cenário tão incerto quanto esse daí que a gente está vivendo. Perfeito. E para encerrar, vou colocar aqui o Focus dessa semana com revisões para a taxa de câmbio. Então, o mercado revisou a taxa de câmbio 2020 dos R$5 para próximo dos 5,30. A gente tem também uma revisão do PIB aí se aproximando de uma contração de 5%. O mercado também projetando a taxa Selic para 2020 agora em 2,25, revisões que são, enfim, previstas por conta do cenário econômico. Então, a gente tem atividade econômica, quanto mais demora esse período de isolamento social, maior o tamanho da contração, maior a necessidade de corte da taxa de juros e as incertezas políticas que vão pressionando a taxa de câmbio. Então, vamos acompanhar os desdobramentos dessa semana. Uma boa semana para todos. Bons negócios. Boa semana.